Nossa leitura esta manhã, meus irmãos, é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Do versículo 1 até ao versículo de número 31. Versículo 1 ao versículo de número 31. Ouça com reverência a leitura da palavra de Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E a igreja diz:
Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Irmão, uma vez que você é muito observador e atento, eu estou certo que, à medida que eu ia lendo o texto e você acompanhando a leitura, chamou a sua atenção a repetição, pois foram 7 repetições nesse texto, o nome. O nome. Em nome de quem? Que não falem mais nesse nome. 7 vezes. Você é muito observador, você estava enumerando enquanto percebia as repetições. Esta é uma passagem escrita de maneira muito maravilhosa por Lucas, onde ele vai falar sobre a presença do nome de Jesus na boca, na vida, no coração, nas ações dos discípulos, e como todas as ações que eles faziam, todo o trabalho deles, todo o evangelismo, todos os milagres que Deus fazia por meio deles, todas as coisas que estavam acontecendo ali, tinham o centro dessas coisas, era o nome de Jesus. Observe, eu quero pôr ênfase nisso, tudo o que eles falavam era sobre Jesus, eles estavam enchendo a cidade do nome de Jesus, tudo o que eles faziam em nome de Jesus, todas as ações eram centradas na pessoa do Senhor Jesus. Lucas, um escritor muito habilidoso e movido pela mente de Deus, fez essa repetição para que a gente prestasse atenção nisso. O nome. Em nome de quem? Não falem mais nesse nome. O nome de Jesus, enquanto estendes a tua mão para que se façam maravilhas em teu nome. O nome, o nome, o nome. Você entende comigo que o nome é um elemento, primeiramente, da identidade. O nome é um elemento, primeiramente, da identidade. Esta é a minha primeira colocação. Quando você observa a leitura, eles perguntam no versículo 7, em nome de quem fizestes isso? E no versículo 10 eles respondem, em nome de Jesus é que este homem que estava enfermo está agora curado. E mais do que isso, eles disseram, em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. A pessoa de Jesus, portanto, está em evidência, mas à medida que você vê a pessoa de Jesus, você vê junto com o próprio Jesus, o povo de Jesus, o nome de Jesus é o nome do povo de Jesus. Essa união é o que eu estou tentando dizer aqui. Existe uma união indissociável entre o Senhor Jesus e o seu povo. Quando ele foi ao encontro de Saulo, quando Saulo ainda era um pecador religioso e assassino ao mesmo tempo, perguntou-lhe, Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Foi essa a pergunta que Jesus fez a Saulo? Não foi exatamente esta. Na verdade, tinha essa intenção, sim? Tinha essa conotação, era isto que a pergunta significava. Mas a pergunta feita foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus e a igreja se veem um no outro, ou pelo menos deveria ser assim. Uma união tal entre os dois. A proclamação que eles levavam adiante, quando proclamavam o nome de Jesus, era a proclamação de quem eles eram em Cristo. Veja, meu irmão, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, quando nós estamos pregando o nome de Jesus. Nossos irmãos estão lá em Santo Inácio agora, e se ninguém souber o nome da plenitude, não tem problema. Tem problema se as pessoas não souberem o nome de Jesus. O nome da plenitude não salva ninguém. Ninguém pode chegar no céu e dizer, ou ninguém pode orar e dizer, eu oro em nome da plenitude. Não faça isso, a oração não vai subir. Ninguém pode chegar no céu e bater na porta, aquela pérola gigante da Jerusalém Celestial, e pedir entrada em nome da igreja. Não. Em nome de Jesus. À medida que eles estavam falando, que eles estavam pregando, que eles estavam levando a mensagem deles não era eles, a mensagem deles não era os nomes deles próprios ou dos apóstolos, a mensagem deles era o nome de Jesus. A mensagem deles era o nome de Jesus. É a pessoa de Jesus, mas a nossa identidade como cristãos está no nome de Jesus.
tudo que nós temos a respeito de quem somos individualmente, ou tudo que nós temos a respeito de quem somos como uma igreja, resume-se, ou pelo menos aquilo que é principal e indispensável, está no nome de Jesus. Observe com atenção o seguinte: eles perguntaram, em nome de quem fizestes isto? No versículo 7. O versículo 8 não deve passar despercebido. As palavras que vão até o versículo 12, que são a resposta de Pedro, foram ditas, dê muita atenção, por favor, ao versículo 8. Se você fechou a sua Bíblia, não devia ter fechado. Dê muita atenção ao versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ou seja, todas as coisas que Pedro vai dizer daqui em diante foram ditas numa circunstância muito especial, em que o Espírito Santo estava usando a boca de Pedro para falar como de algo incomum, digamos, incomum. A resposta dele, eu vou concentrar-me no final do versículo 10. Em nome de Jesus, Jesus a quem vós crucificaste, Deus ressuscitou, em nome de Jesus é que este homem está são, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Imagina, imagina Pedro, que tinha tanto medo desses caras aqui, que quando estava na casa de um deles, ele negou que conhecia Jesus, está bem? Agora ele vira para eles e fala assim, vós crucificastes. Ele é a pedra que vós rejeitastes, mas que Deus colocou por cabeça de esquina, e agora veja o versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As pessoas criticam muito o cristianismo. Essa cena, infelizmente, ela se repete várias vezes. Um evangelista, um famoso que se declara cristão, uma celebridade que diz que é evangélico, em algum lugar, no Instagram, ou alguma entrevista, ou algum podcast, a pessoa vai apertar ele e pergunta assim, mas você acredita mesmo que é só Jesus? É só por Jesus que as pessoas são salvas? O mundo é tão intolerante hoje em dia com esse tipo de exclusivismo. Então a cena se repete, pergunta para uma celebridade se diz evangélico. Então quer dizer que judeu, que muçulmano, que hindu, que budista, que ateu, que não sei o que mais e tal, que esse pessoal todo não é salvo. Aí você vê a pessoa se coçando na cadeira, se contorcendo na cadeira para dizer assim, não, só quem sabe quem vai ser salvo é Deus. Porque o que as pessoas criticam é o seguinte, o espírito do nosso tempo é o espírito que não existe certo e errado, não existe bem e mal, é o espírito de absoluto relativismo. Então criticam ferrenhamente, criticam em todos os ambientes, na conversa informal, na sala de aula, nas discussões, o que for, criticam ferrenhamente a exclusividade da fé cristã. O exclusivismo é o que dizem, que a fé cristã prega que só há salvação em Jesus, que só existe um caminho de salvação. Amigo, a questão não é só ter um caminho de salvação. Não era para ter caminho nenhum. A questão não é haver somente um caminho de salvação. Não era para ter caminho nenhum. Deus nos dá um caminho. Deus nos dá um nome pelo qual devemos ser salvos. O nome de Jesus. Não era para ter nome nenhum. Existe um nome por causa da graça de Deus. Não era para ter caminho nenhum, existe um caminho por causa da misericórdia de Deus. Não era para ter porta nenhuma, existe uma porta. Jesus diz lá, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Não era para ter nada. Essa é a nossa grande dificuldade de entender. Não era para ter. E existe uma
por causa da misericórdia de Deus. Então, o que o mundo faz quando critica essas coisas, e o mundo pensa assim, o crente aqui não deve pensar dessa maneira, é dizer o que Deus nos deu, um caminho, e dizer, não, eu não quero, eu quero, ou tem muitos ou não tem nenhum. Deus nos dá um caminho, e este caminho é o caminho do Senhor Jesus Cristo, isto é, você entra neste caminho quando você reconhece que é um pecador e que não pode salvar a si mesmo. Quando você olha para o que Ele fez na cruz, o que Ele fez, a morte dEle, o sangue dEle, e crê que Deus fez aquilo para salvar você, que aquela morte era sua morte, que aquela justiça era sua justiça, que aquela condenação era sua condenação, mas Jesus sofreu por você a morte, a justiça, a condenação, para que Deus pudesse lhe dar perdão. Então você vem ao Filho de Deus, e recebe dele, pela fé nele, pela confiança nele, na obra dele, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E nesse momento você se torna mais um dos que estão levando o nome de Jesus. É para isto que a igreja, esta igreja, existe, para exaltar o nome de Jesus, não o nome de Hugo, jamais, nem o nome da própria plenitude, mas o nome de Jesus. Número 2, nome é autoridade. Nome é identidade, é o número 1. Número 2, nome é autoridade. Eu lamento que eu não tive tempo de preparar o resumo da pregação para vocês, mas se você já está acostumado a acompanhar, eu vou tentando ajudar falando pelo menos os números das minhas ideias aqui. Número 1, nome é a identidade. Número 2, nome é a autoridade. Pois veja, volto de novo à pergunta do versículo 7. Volto de novo à pergunta do versículo 7. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Esta expressão mostra então que algo é feito em nome de alguém, isto é, na autoridade daquele que mandou fazer, fazendo por alguém, fazendo por aquele que deu a ordem, como se fosse aquela própria pessoa fazendo. O conflito acontece mais adiante quando eles dizem, nós curamos em nome de Jesus. Você conhece algum outro nome que cura? Você conhece algum outro nome que salva? Porém, no entanto, versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ou seja, calem-se, parem de pregar o nome de Jesus, o mesmo nome que tem o poder de curar, o mesmo nome. Respondendo, porém, versículo 19, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Conflito de autoridade. Resumo, para ser bem sintético aqui. Deus estabelece autoridade. Deus não é Deus de desordem, a Bíblia é muito clara sobre isso. Deus estabelece autoridade. Quais são as instituições que Deus criou no mundo? São 3. Quais são as 3 instituições que Deus criou no mundo? Família? Sim. Qual é a segunda? Igrejas. E qual é a terceira? A terceira instituição que Deus criou no mundo. Família, a primeira, a segunda é a igreja, a terceira é governo. Deus mandou haver governo no mundo. Volte lá quando eles desceram da arca. Volte lá em Gênesis capítulo 9. Deus mandou haver governo no mundo. O governo tem as suas autoridades. O governo tem as suas autoridades e a Bíblia nos manda, preste atenção aqui, com muita atenção, viu? A Bíblia nos manda ser obedientes aos nossos governos. Não diz se o governo é bom ou ruim. Eu ouvi uma pregação lá, meus irmãos, sobre isso. Fantástica, fantástica.
A Bíblia manda a gente obedecer. Eu não sei se você está feliz ou insatisfeito com o governo municipal, estadual, nacional. A Bíblia não pergunta se a gente quer ou se a gente está gostando do que está acontecendo. A Bíblia manda a gente obedecer, inclusive pagando imposto. E não só imposto. Não, eu pago meus impostos, mas eu vou falar o que eu quiser falar desses caras. A Bíblia manda você honrá-los. Você escutou o que o pastor acabou de falar aqui? A Bíblia manda você honrá-los. Não é passar pano, não é minimizar, não é olhar para o outro lado, não é fingir que não tem nada acontecendo, não ao sacrifício da verdade, mas a Bíblia manda você honrar. A família tem autoridade? Quem é a autoridade? Opa, agora eu fiz a pergunta difícil. Quem é a autoridade? Lá em casa é uma paicracia. Lá na minha casa é a paicracia. Não é democracia, é paicracia. Eita, século 21 não gosta de ouvir isso não. O modelo bíblico de família tem um homem de Deus como cabeça da sua casa. Este é o modelo bíblico, tem um homem de Deus como cabeça da sua casa. Não tem outros modelos. Existem as nossas confusões, existe o que a gente faz com os caquinhos que a gente quebrou. Esse é o modelo da palavra de Deus. Ficou claro isso? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? A igreja tem autoridade? Quem é a autoridade da igreja? Os pastores. Os pastores auxiliados. Os pastores, auxiliados por todos os santos, são a autoridade sobre a igreja. O governo tem autoridade, a casa tem autoridade, a igreja tem autoridade. Qual é o limite da autoridade? Qual é o limite dessas três esferas de autoridade? O limite dessas três esferas de autoridade é a autoridade maior de Deus. Aplicar isso ao governo não é tão difícil, né? A gente deve obedecer o governo em tudo que o governo manda fazer, contanto que não seja contrário ao que Deus nos manda fazer. Quando o governo nos mandar fazer, se porventura vier a mandar fazer alguma coisa contrária ao que Deus manda, então você tem um conflito de autoridade. A autoridade menor mandando contra a autoridade maior. Óbvio que vence a autoridade maior. Isso se aplica ao lar, isso se aplica à igreja. Agora vamos trazer isto para a igreja. O lar deixa para uma próxima mensagem. Vamos trazer isso para a igreja. Nossas igrejas, e quando eu digo nossas igrejas, eu estou falando igrejas por toda parte, estão sendo atacadas e invadidas por várias formas mundanas, não bíblicas, de condução da vida da própria igreja. Existem igrejas, você certamente já ouviu falar disso, ou já viu algo parecido com isso, totalmente voltadas com marketing. E totalmente preocupadas com a promoção institucional. É como se a gente fosse fazer algo assim, em vez de querer que as pessoas venham para Jesus, nós queremos que elas venham para a plenitude. Agora, vamos equilibrar os pratos da balança. Sim, nós queremos que as pessoas conheçam Jesus primeiro. Mas se elas quiserem e Deus quiser que elas caminhem com a gente, nós vamos ficar muito felizes, é claro que sim. Essa é a nossa igreja que nós amamos. Mas Jesus primeiro, não é verdade, irmãos? Jesus primeiro. Um dos perigos dessa filosofia equivocada é nós avaliarmos as coisas pelo aparente... Escuta agora, muita atenção, olha para o pastor. É nós avaliarmos as coisas pelo seu aparente resultado. E uma das coisas mais perigosas para você aplicar essa lógica é o evangelismo. É falar de Jesus para pessoas que ainda não o conhecem. Por quê? Você vai lá e fala de Jesus. Uma pessoa é receptiva à sua mensagem, você fica encorajado. Todo cristão que já evangelizou sabe a experiência que eu estou descrevendo aqui. Porém, a pessoa seguinte não é receptiva. Algumas vezes, isso já aconteceu comigo e com todo cristão que evangeliza, as pessoas são inclusive rudes conosco, não é verdade? Imagine um balde de água fria. É quando você está procurando abordar uma pessoa com um folheto evangelístico, com uma Bíblia, com um convite para um culto. Irmãos, graças a Deus o Senhor tem permitido eu ter muitas experiências nessa área, e eu gosto quando Deus me dá a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Às vezes a pessoa é extremamente receptiva, às vezes não.
Agora eu vou dizer para os irmãos, muitas vezes não. Direi de novo, muitas vezes não. Então alguns pensam, somos criaturas pensantes, então alguns pensam, esse método não funciona mais. Precisamos de uma estratégia nova para contornar a resistência das pessoas. Aí nós pensamos isso e pensamos, puxa vida, realmente, né? Faz sentido. Eu devo ter sido a primeira pessoa, em 2000 anos de cristianismo, eu devo ter sido a primeira pessoa que enxergou esse problema. Duas respostas para isso, tá? A primeira resposta é um exemplo histórico. Todo mundo aqui já ouviu falar do evangelista Moody. Moody foi um dos homens que Deus usou de maneira tremenda no passado. Uma senhora foi queixar-se com Moody exatamente disso, que o evangelismo tinha pouco resultado. Isso há 150 anos atrás. Que o evangelismo tinha pouco resultado e que seria melhor a gente se reunir para pensar uma estratégia que dê mais resultado. O evangelista disse para ela, concordo com a senhora está na letra. Enquanto a senhora pensa, eu vou lá evangelizar. Enquanto a senhora conduz a reunião aí da comissão, eu e os outros vamos entregar folhetos. Agora vem a resposta bíblica. Evangelismo sempre tem resultado. Você entendeu o que eu disse? Evangelismo sempre tem resultado. Por vezes o resultado que queremos. Por vezes nós estamos acrescentando a condenação da pessoa que mais uma vez rejeita o Evangelho. Vamos entender isso aqui biblicamente. Carece de um pouco de explicação, eu sei. Qual é o resultado que a gente quer quando a gente evangeliza? Queremos que aquela pessoa creia em Jesus como seu Salvador, se torne nosso irmão em Cristo e no próximo evangelismo venha conosco evangelizar. É o que queremos. Mas o propósito do evangelismo, ainda que este seja o nosso interesse, o propósito do evangelismo é a glória de Deus. Deus é glorificado quando salva. Isso não é uma pergunta. Vou lhe perguntar agora uma pergunta mais difícil. Você é aluno da IBD, não é? Então escute. Deus é glorificado quando condena? Eu perguntei, alguns souberam me responder. Obrigado. Deus é glorificado quando condena? Sim. Lá na eternidade existe uma eternidade de bênção e uma eternidade de maldição. Qual das duas glorifica a Deus? Ambas. Uma glorifica a graça e a misericórdia de Deus, e outra glorifica a justiça de Deus. Evangelismo não é feito pelo resultado, evangelismo é feito para a glória de Deus. Quando aquela pessoa rejeita, pode ser que ela venha se converter, queira Deus que ela venha se converter. Mas se isso não acontecer, no último dia, ela vai ter selado a condenação dela por cada vez que ela rejeitou o Evangelho. Ela ouviu e rejeitou. Ela ouviu e rejeitou. Deus disse, você foi apresentado o caminho de salvação. Ele chegou até você. Pastor, mostre isso na Bíblia. Mostra. Disse o apóstolo Paulo, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, perfume de vida e cheiro. Você sabe o que esse texto diz? Sabe, né? Em 2 Coríntios 4, nos que se salvam nós somos o perfume de vida e nos que se perdem nós somos o cheiro da morte. Nossa, eu não estava muito preparado para ouvir isso no domingo de manhã não, Senhor. Quando o Senhor Jesus mandou a igreja ir, Ele disse, ide por todo mundo. Porém, uma frase antes do que foi que Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O cumprimento da ordem de espalhar as boas novas não está nos resultados, que podem ser os resultados que queremos ou não, mas está na nossa obediência. Por isso o princípio da autoridade, em nome de quem? Em nome de Jesus, é autoridade.
e para a glória desse mesmo nome, que salva e que julga. E ambas ações glorificam o nome de Deus. Nome é identidade, nome é autoridade, nome é glória. Imagine Pedro, se Pedro roubasse a glória de Deus e dissesse: esse homem foi curado em meu nome. Fui eu que curei. Não sabe que eu sou apóstolo, Senhor? Testemunho ocular? Não. Em todo instante, consistentemente, eles dão a glória ao nome de Jesus. E agora vamos nos lembrar disto. A igreja existe para dar glória ao nome do Senhor Jesus em tudo que ela faz. Já disse isso pela terceira vez agora em minha mensagem. A plenitude não existe por causa da plenitude. A plenitude não existe para espalhar o nome da plenitude. A plenitude existe para levantar e levar adiante um nome, que não é o de Hugo, não é a plenitude, é o nome de Jesus. Todos os trabalhos que a igreja faz, a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, o Senhor Jesus disse assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Apocalipse 2, versículo 3, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. No que diz respeito à igreja de Colossos, em Colossenses 3:17, escreveu o apóstolo: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, Colossenses 3:17, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Permita eu fazer agora uma aplicação aos meus queridos irmãos, a esta amada igreja de servos de Deus, de filhos e filhas de Deus. Eu falei sobre isso no domingo passado, por alguma razão do Senhor, veio meu coração tocar neste assunto mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, sua participação na obra de Deus, qual tem sido? O seu apoio à obra de Deus. Curiosamente, todos os pastores de vez em quando encontram os que fazem observações da natureza. Eu acho que a igreja precisa fazer mais nisso, ou fazer mais naquilo. Mas alguns aqui já sabem qual é a minha resposta para toda sugestão que me for trazida. Eu digo: ótimo, eu gostaria de que você participasse então, para a gente poder trabalhar juntos nessa área. Como vai a sua participação? O que você, meu querido irmão, tem feito pela obra do Senhor? Pastor, eu estou tão ocupado. Será que os que estão fazendo não estão ocupados então? Será que é por desocupação? Pastor, eu estou tão cansado. Será que os que estão fazendo são os descansados? Então entendemos. Depois que eu toquei nesse assunto na minha mensagem domingo passado, veio ao meu conhecimento ainda outros trabalhos que existem, trabalhos da própria igreja e trabalhos que vocês, membros da igreja, apoiam, participam. E eu conversei com a irmã Socorro, nós vamos publicar em breve, para conhecimento de toda a igreja, um diretório de todos os trabalhos que a igreja institucionalmente apoia e participa, como os trabalhos que os irmãos estão participando e envolvidos. Nós ainda estamos levantando informações, então fica aqui a oportunidade para que você compartilhe conosco, não tem como a gente saber todas as coisas. Mas permitam eu gostaria de mencionar a lista parcial. Ainda faltam alguns trabalhos aqui a mencionar, mas eu gostaria de mencionar uma lista parcial. Pela boa mão de Deus, a nossa igreja tem, por toda a sua história, sem falhar, separado uma parte considerável da sua entrada para apoiar o trabalho missionário aqui em São Luís e no estado do Maranhão. Isso a gente faz via a nossa convenção de igrejas, a Convenção Batista Maranhense. Se fosse só isso,
Mas nós apoiamos o trabalho dos missionários lá do outro lado do mundo, no sul da Ásia. Não posso dizer o nome específico do país. Nossa igreja apoia um trabalho de missionários no sul da Ásia também há muitos anos. Quando eles vêm ao Maranhão, eles visitam a nossa igreja e trazem notícias. Quando você me visitar lá no gabinete pastoral, você vai ver eu não sei o nome daquilo, uma espécie de papiro, algo parecido com isso assim, em chinês. Eu só sei ler aquilo com o Google Tradutor, que você aponta a câmera e ele traduz. É 1 Coríntios 13. Foi um item que aqueles irmãos trouxeram quando passando naquela região. Nós temos o apoio à nossa obra de missões nacionais. Nós temos o apoio ao trabalho da nossa congregação aqui no Jaracati. Você já visitou a nossa congregação um dia para ver como vai o trabalho por lá? Nosso querido pastor Edson sempre compartilha conosco boas notícias, inclusive a expectativa de batismos lá brevemente. Nós ainda temos, como igreja, o privilégio de apoiar o ministério da APEC, viu, o querido pastor Dalierson e a irmã Ediane, o projeto Casa, que nasceu praticamente aqui no coração da plenitude, que é uma bênção, e nossa igreja tem tido o privilégio de apoiar. Começamos recentemente o esforço da Cesta do Amor, e descobrimos o quanto esse trabalho é importante. E domingo que vem é dia de arrecadarmos mais alimentos para as cestas básicas. Estes são trabalhos, como eu disse, realizados pela plenitude. Mas há trabalhos realizados aqui no meio da igreja. Nós temos o Anderson com o trabalho da palhaçaria hospitalar. Nós temos o pastor Zaqueu e a irmã Karen com a casa de apoio. Eles fazem um trabalho tão bonito lá, irmãos. Famílias que vêm trazer os seus doentes e não tem onde ficar. Agora tem uma casa que o nosso irmão e a nossa irmã cuidam, apenas para acolhimento. Ele compartilhava comigo essa semana algumas das notícias desse trabalho, coisa tão maravilhosa. Nós temos as nossas irmãs Débora e Neuza, que fazem um clube bíblico lá na Madre Deus, que você pode conhecer, um trabalho lá que já vem de algum tempo, com a bênção de Deus, Lindenberg também. Nós temos, Flávia Sakamoto compartilhava conosco domingo passado um trabalho de alfabetização que eles fazem lá na Vila Bom Viver, na Raposa. Tudo isso, irmãos, conjuga o alcance beneficente com o alcance evangelístico. Você acha qual o nome que eles estão levando em todos esses trabalhos? Qual o nome? Nós recebemos como membros da igreja o pastor Reinaldo e a irmã Márcia, e agora está lá esse fim de semana um grupo da igreja lá, quem sabe outros grupos, um pequeno grupo, ou uma classe da escola bíblica dominical, para poder fazer uma visita lá naquele campo missionário, ou um crente, uma família que quer conhecer o campo. Existem, olha só meus irmãos, viajar de lazer é bom, né? Não é recriminável em nada, mas viajar para levar o nome de Jesus, que privilégio, que bênção, que frutos. Como eu disse, essa é uma lista parcial. Enquanto eu estava lembrando, nós sabemos que muitos dos irmãos promovem momentos de oração no ambiente de trabalho, e nós encorajamos a pensar nisso. Nós sabemos que muitos dos irmãos procuram ter oportunidade de evangelizar no condomínio onde moram, e encorajamos fazer isso. Irmão, lembra de quando Jesus apontou para onde lançar a rede? Nós estamos aqui podendo lançar a rede a todo o nosso redor. No condomínio onde você mora, no lugar onde você trabalha, na escola, jovens, adolescentes de nossa igreja, juniores, que podem fazer um clube bíblico na escola, com os amigos, um pequeno grupo, para evangelizar. Irmão, como eu disse, é uma lista parcial. Há um nome, um só nome que salva. Há só uma causa que perdura desta vida para a próxima. Aquilo que nós fazemos pelo nome do Senhor Jesus. Termino com este versículo. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se você tem algum outro trabalho que você quer acrescentar ao nosso diretório, procure a mim ou Socorro, para que a gente possa estar informado, conhecer um pouco melhor e saber como a gente pode promover, como a gente pode apoiar. Talvez o Senhor colocou no seu coração começar uma oração lá no seu ambiente de trabalho. Procure a mim, procure Socorro, pastor Igor, para que a gente possa orientar e ajudar. Se existe alguma forma, Senhor, é mesmo, imagina, o Senhor tocou no coração de alguém aqui para começar um novo pequeno grupo. Nós queremos e vamos nos alegrar tanto com isso, existe tanto que se pode fazer
para levar à frente o nome de Jesus. E a igreja diz: